Pronto, boa tarde a todos. Sei que todos estão ouvindo. Estamos começando a live, então, a live de hoje, do dia domingo à tarde, que tem como tema. Desculpa, eu tô meio enrolado porque. Deixa eu ver aqui qual é. Pronto. Ah, o áudio tá funcionando? Pronto, boa tarde a todos. Tá funcionando. Então vamos começar a live de hoje, que tem como tema Queimaduras, um alerta para o Maranhão. Hoje temos a presença da doutora Rosa Irlene e da doutora Mônica Piccolo e do doutor Moreira, doutor Antônio Luiz Moreira. E a Linda, que é a nossa diretora executiva, vai dar continuidade à live. Boa tarde, gente. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Então, Sim. sejam muito bem-vindos, né? Nós queremos, antes de começar, já agradecer, né, a disponibilidade da doutora Rosa, doutora Mônica e doutor Moreira por estarem aqui nessa tarde de domingo. E eu já vou começando, pedir também para que vocês que estão assistindo a gente já compartilhem o link da live, compartilhem com outras pessoas, compartilhem com os seus contatos, para que mais pessoas possam ouvir. Hoje nós vamos conversar sobre a realidade no estado do Maranhão, no atendimento às queimaduras. E todos precisam ouvir, todos precisam saber, porque todos nós podemos ajudar a mudar essa realidade. Para isso, a gente precisa conhecer como ela está. Então, vamos começar apresentando nossos convidados, né? Doutora Mônica Piccolo, cirurgiã plástica no pronto-socorro de queimaduras e Instituto Nelson Piccolo, membro especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, mestre e doutora em ciências pela Unifesp, professora do curso de medicina da Universidade Federal de Goiás, membro fundadora da Sociedade Brasileira de Queimaduras e diretora científica da Sociedade Brasileira de Queimaduras Regional Goiás. Doutora Mônica, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Linda, muito obrigada pelo convite e queria, de início, já parabenizar vocês da AMASC por essa iniciativa, que o mais importante dessa conversa nossa, eu acho que é prevenir as queimaduras, né? Então, nós estamos no Junho Laranja, que hoje é o Dia Nacional do Queimado, então a gente não quer que ninguém se queime. Então, parabéns pela iniciativa de vocês aí com essa live nesse domingo. Muito obrigada. Nossa outra convidada, a doutora Rosa Serafim, terapeuta ocupacional, diretora secretária da Sociedade Brasileira de Queimaduras da Regional Goiás, coordenadora do NPQ, o Núcleo de Proteção aos Queimados, e diretora científica da AMASC. Seja muito bem-vinda, doutora Rosa, muito obrigada. Gratidão, espero que a gente possa fazer uma troca aqui juntos e cada vez construir uma ajuda melhor aos sobreviventes de queimaduras do Maranhão. Muito bom, muito obrigada. E nosso outro convidado, um conhecido nosso aqui do Maranhão, Dr. Moreira. Ele é pós-graduado em cirurgia plástica e reparadora pelo Hospital de Casa de Portugal, pós-graduado também em cirurgia, médico cirurgião, coordenador do Serviço de Cirurgia do Trauma do Hospital Macro-Regional de Bacabal, no Maranhão, coordenador do Serviço de Cirurgia Especializada do Hospital Regional de Timbiras, no Maranhão, cirurgião no Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora no Hospital Macro-Regional de Caxias, Maranhão. Também é staff e professor convidado no Serviço de Residência Médica de Cirurgia Plástica Reparadora do Hospital Casa de Portugal, no Rio de Janeiro. Ele também é sócio-administrador da empresa Med Serviços Médicos e Clínicas Associadas. Ele atende no Macro, aí em Caxias. E seja muito bem-vindo, doutor Moreira. Muito obrigada por participar com a gente aqui. Linda, é um prazer poder fazer parte nessa tarde, né, desse debate, desse bom bate-papo
na presença da doutora Mônica, da presença da doutora Rosa, vocês da MASC. Realmente é um momento único e que para nós ele é um pontapé, não é? Nessa luta de conscientização, da informação, para que as pessoas elas possam prevenir. Né? Eu acho que nessa luta, nessa guerra, a nossa maior ferramenta é a informação. A queimadura, o principal tratamento dela, como disse a doutora Mônica, é a prevenção. É verdade. E com o objetivo dessa roda, o Daniel já falou qual é o nosso tema, né? É um alerta para o Maranhão a respeito das queimaduras, e o objetivo dessa roda de conversa é falar sobre o Junho Laranja, a importância dessa campanha, apresentar alguns casos de pessoas internadas por queimaduras no Maranhão, informar como deve ser o suporte aos pacientes queimados e como o Maranhão deve se posicionar diante da realidade das estatísticas dos índices de queimaduras no Maranhão. E aí, para começar já, eu quero fazer também uma citação também bíblica, né, de Zacarias 4:10, parte A, que diz: não despreze os pequenos começos. E se tem uma coisa que eu valorizo muito, é a história de como as coisas começaram. Porque às vezes você vê só o resultado, não vê a história, a construção que foi, a dificuldade por trás daquela história. E o Junho Laranja também é assim. Ele tem uma história e nós queremos conhecer hoje. Eu quero pedir à doutora Rosa e à doutora Mônica, que participaram ativamente nessa construção. O Junho Laranja já é bem difundido no Centro-Oeste, na região de vocês, mas aqui no Maranhão nós estamos ainda engatinhando e, embora já tenhamos falado sobre o tema e como tudo começou nas nossas redes sociais, esses últimos dias, com as lives, tem muitas pessoas que chegaram às nossas redes sociais recentemente, e muitas pessoas que estão aqui nos assistindo no YouTube também chegaram agora e não conhecem ainda como é que começou essa história. E eu queria que vocês pudessem nos contar como foi o início, né, dessa história. Talvez se a doutora Mônica quiser falar um pouquinho do início da SBQ, aí eu dou a continuidade na fala do Junho Laranja, doutora Mônica. A sociedade, né, ela foi montada, assim, organizada, devido à necessidade da gente conhecer os problemas do Brasil inteiro, né, e ter uma sociedade para poder lutar para os problemas em relação aos pacientes vítimas de queimaduras, porque o grande queimado ele precisa de um centro de tratamento de queimado, então ele precisa de uma unidade especializada com equipe multidisciplinar. Então, com a gente já trabalhando, algumas pessoas já assim esparramadas pelo Brasil, já tratando queimado, foi decidido, então, que todo mundo começou a empolgar para formar a sociedade. E aí, com isso, foi uma sociedade que ela engloba não só cirurgiões plásticos, né? Ela engloba a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ela engloba todas as pessoas, né? Igual a Rosa, fonoaudióloga, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, que estão envolvidos no tratamento do grande queimado. E o objetivo, né, da sociedade é o quê? Prevenir primeiro o acidente, depois conhecer, né, as problemáticas, igual eu estou acabando de ver o doutor Antônio falar, que aí é uma problemática muito grande, que o pessoal trabalha no campo, as casas são de palha, né? Então, numa seca, e então a pessoa não sabe onde vai esquentar a comida, já faz um foguinho para esquentar a comida, pega fogo na casa. Então, isso tudo tem que ser conhecido para quê? Para você poder enfrentar a causa, né? Porque se não for conhecido, você não sabe nem como que vai lidar com a causa, né? Então, a sociedade, ela veio, então, com isso, agrupar pessoas interessadas no tratamento de queimado, né? E, com isso, melhorar o tratamento do paciente grande queimado, tentando melhorar a qualidade de vida desse paciente.
E aí depois foi surgindo muitas ideias, né? Como o Junho Laranja agora, que a Rosa vai falar um pouquinho para vocês. E depois eu vou falar um pouquinho sobre prevenção, que eu acho importante, porque às vezes aí no Maranhão, o basal é, às vezes, a Liga de Cirurgias Plásticas, sabe, na faculdade. Talvez a gente consiga, pela Liga de Cirurgia Plástica, fazer esse trabalho de prevenção de queimaduras que a gente está fazendo aqui em Goiás, pela Liga da faculdade. Né, Rosa? Então, nós temos a data de 6 de junho como o Dia Nacional da Luta contra Queimaduras. E aí, cada regional sempre trabalhou na divulgação do 6 de junho, mas sempre de uma forma interna ou para o público que conseguia mobilizar ou nas tentativas do relacionamento com o político, porque sempre a luta das queimaduras é fazer parte das políticas públicas, né? E como todas as doenças trazem agora um calendário de cores, né? Temos aí o mês de novembro, o mês da saúde do homem, né? O mês de maio, o mês do câncer, cor amarela, o outro é cor verde, o outro Outubro é Rosa. roxa, o outro é outubro rosa, o outro, cada cor. Então, um dia conversando com uma representante dos queimados, né, a Cristina, que era vereadora na época de Goiânia, hoje é secretária de Direitos Humanos. Nós, através do Núcleo de Proteção aos Queimados, solicitamos a ela, em 2017, que se criasse o projeto de Junho Laranja, que do fogo é uma nuance da cor, né? Do vermelho para o laranja. Então, e aí talvez a doutora Mônica possa até também falar sobre isso, né? Das cores, da gama pelo fogo também, da lenda das pessoas gostarem do fogo, né? E nós estamos no momento de prevenção, onde a gente diz álcool e fogo, mantém o distanciamento, contra queimaduras a prevenção é a vacina, né? E eu me lembro que num curso que a doutora Mônica ofereceu, ela falou de uma lenda sobre o fogo, né? E aí, pensando em tudo isso, a gente trouxe a cor laranja e aí começamos a trabalhar nessa mesma época. Isso foi em março. E nessa mesma época acontecia em São Paulo a jornada de queimaduras. Então a gente já levou os lacinhos laranjas, lá quase todo mundo já abraçou a ideia. O presidente que estava na época era o Luiz Felipe Molina, e ele já começou a mobilizar e com a entrada do Adorno a gente deu continuidade e esse ano a gente mobilizou o país inteiro. Tudo isso na tentativa de tornar visível o que, a certo modo, é invisível aos olhos da política pública. Nós temos a Lei 8080, de 1988, que diz que é garantia de atendimento a todo ser cidadão, né? E aí o queimado ainda é privado de algumas coisas dentro do tratamento, que a gente vai discutindo ao longo, tá bom? Tá certo. Muito obrigada, doutora Mônica e doutora Rosa, por responderem, né? E vocês já comentaram, né? Hoje é dia 6 de junho, é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, né? E eu queria que vocês explanassem um pouco sobre a importância de se ter uma data destinada a falar sobre esse tema. Olha, pode falar, doutora. Linda, eu acho que é muito importante, porque o mês de junho é o mês das festas juninas, né? Então, não sei como é que é aí a comemoração, aí no Maranhão, das festas juninas, mas aqui costuma ser muito cheia de trauma. E então a gente escolheu essa data, porque tem várias datas esse mês, né? Mas, assim, é para chamar a atenção que a gente deveria fazer uma prevenção, porque os acidentes com fogos de artifício são muito frequentes aqui no nosso ambiente, com crianças, com adultos, e juntar com isso também
as Copas do Mundo geralmente são nessa época também, né? Meio do ano, Copa do Mundo. E com a Copa do Mundo, o pessoal fala, o Brasil faz um gol, não sei quantas pessoas estouram a mão. Então, a gente juntou isso tudo, e tudo no sentido de quê? De chamar muita atenção, né? Porque é mais fácil de chamar atenção nesse mês, devido a esse tanto de acontecimentos, e fazer a prevenção da data para marcar bem, para comemorar com isso uma prevenção. Porque, igual estou falando desde o começo, tratar queimada é prevenir. Porque depois que a pessoa se queimou uma extensão muito grande, ou numa pequena extensão, mas em áreas que comprometem a qualidade de vida, aí não adianta mais, né? É só sofrimento o resto da vida. Então, aí é só tratamento, né? Então, a gente podendo fazer prevenção é uma vacina mesmo, igual a Rosa está falando. E aqui na região de Goiás, nós temos também o Rio Araguaia, que na época que se pode aglomerar, as pessoas vão para esse Rio Araguaia acampar. E quando chega, como o acampamento às vezes fica do outro lado do rio, se combina de soltar o fogo de artifício para avisar que chegou. E com isso também muitos acidentes acontecem. Então, o Núcleo de Proteção aos Queimados realiza todo ano. Nesse ano de pandemia, a gente, infelizmente, ainda não sabe como que será, mas não será do jeito dos outros anos, que a gente conseguia ter nas nossas festas juninas até quase 3.000 pessoas, sem ter fogos de artifício, sem ter fogos, né, sem ter a fogueira e sem ter balões, que era para mostrar para a sociedade que poderia se fazer uma festa junina animada, toda feliz, sem isso, né? E para se evitar os grandes acidentes. E também neste mês de junho a gente sempre trabalhou muito ostensivamente as palestras de queimaduras nas escolas e nas empresas, né? E hoje a doutora Mônica trabalha com a Liga dentro da universidade, né, doutora, que faz esse trabalho da prevenção distribuindo as cartilhas, e com isso a gente consegue fazer a prevenção. Pois é, doutora Mônica, o Grupo Piccolo é uma referência no atendimento às queimaduras, né, no Brasil e no mundo todo, né? E eu queria que a senhora nos contasse um pouco como foi essa história, como vocês começaram, como o Grupo Piccolo começou essa história com as queimaduras. Tudo começou com meu pai, né? Nós morávamos em Marília, e já naquela época ele já tinha uma atração para tratar queimados. Aí nós fomos convidados, ele foi convidado, né? Ele e minha mãe foi convidado para mudar aqui para Goiânia, e com 8 meses ele era cirurgião geral, com 8 meses que ele estava aqui em Goiânia, ele quis fundar um centro de queimados, dentro de um hospital geral. Aí esse tio meu que convidou para vir para cá, não quis fazer a unidade de queimados dentro do hospital geral. Aí ele fundou já era pronto-socorro para queimaduras, ele já tem desde 68, né, que foi fundado. E aí depois, não sei como, nós três, né, que nós somos 3 filhos médicos, o Nelson, a Tereza e eu, e são 7 netos, são 6 médicos. E agora dentro do hospital tem 2 trabalhando com a gente aqui, um cirurgião plástico e o doutor Ricardo também, que trabalha com a gente, é médico, administrador do hospital, tudo. Então, foi uma coisa que foi passando assim, de um para o outro, e todo mundo se apaixonou pelo trabalho, né? E vamos ver até quando a gente consegue levar. E nós esperamos que ainda, né, vocês trabalhem muito, né? Porque nós temos muito para aprender ainda, né? Nós, como eu disse, nós estamos engatinhando, então temos muito para aprender, e vocês como referência, ter vocês como referência é muito bom para nós. Eu quero agora passar a palavra para o doutor Moreira, que é um suporte hoje para as pessoas que sofrem queimaduras no interior do Maranhão. E a gente sabe, já comentamos isso nas nossas redes sociais, nas outras lives, que o Maranhão é o estado que tem o índice maior de queimaduras em toda a região Nordeste. Ele é o primeiro lugar em internações por queimaduras no Nordeste. Como eu comentei na live de ontem à noite, é um primeiro lugar que a gente não quer,
né? É um primeiro lugar que a gente quer correr dele, a gente quer sair dele. E eu queria, doutor Moreira, que o senhor relatasse para a gente quais os casos que mais aparecem no interior do Maranhão, onde o senhor atua, e quais lhe chamaram mais atenção. Boa tarde. Vamos lá. O que a doutora Mônica e o que a Rosa comentaram até agora, eu ampliaria um pouco mais exatamente para que as pessoas entendessem que queimadura é uma doença grave. Como a doutora Mônica falou, o ideal é nós tratarmos com prevenção, fazermos uma vacina de prevenção, né, doutora Mônica? Porque a gente sabe que é sabido que o paciente que ele é vítima de queimadura, ele é um paciente que individualmente ele vai sofrer bastante, não só ele, é um sofrimento coletivo de toda a família, né? É um envolvimento muito grande, é um gasto emocional, físico. Então, queimadura é uma doença, e é uma doença grave, e que precisa, sim, de prevenção, e quando, de fato, ocorrer, do tratamento adequado. Por isso, assim, é um privilégio fazer parte dessa mesa hoje com a doutora Rosa e a doutora Mônica, porque o Centro Piccoli hoje, no Brasil, sem sombra de dúvidas, é a nossa referência para tratamento e cuidado aos pacientes vítimas de queimadura. Nós tivemos, assim, eu até estava conversando antes da gente ler o nosso bate-papo inicial, existe uma parábola que é a da semente, né, do grão de trigo, a qual fala que se ela caindo na terra não morrer, ela fica sozinha. Agora, quando ela morre, ela é capaz de produzir, por meio de sua morte, muitos frutos, né? Muito resultado. Então, hoje, a MASC, ela nasceu do sofrimento de uma pessoa, né, em específico, que hoje está até mediando conosco. Se você me permite, Daniel, uma das histórias que mais me marcou no estado do Maranhão foi exatamente quando nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo e de ajudá-lo. Foram 180 dias de tratamento na nossa unidade, onde nós não poupamos esforços individual e coletivo da nossa unidade. E eu percebi que aquilo tudo ainda era muito pouco, doutora Mônica, para poder assistir. Foi quando nós recorremos, sim, de fato, ao centro especializado. Então, realmente, é um futuro que nós esperamos ter, é uma unidade para tratamento de pacientes vítimas de queimadura, um centro especializado no Maranhão. Então, nesse período, Linda, no qual o Daniel ficou conosco 180 dias, nós então entramos em contato com a Secretaria de Saúde, que foi muito solícita e não mediu esforços para fazer a transferência do Daniel para um centro referência. Então, o nosso desafio hoje é mostrar exatamente isso para as pessoas. O primeiro tratamento para a queimadura é a prevenção. O segundo, a prevenção. O terceiro, a prevenção. E, claro, nós temos um centro especializado para cuidar e assistência a esses pacientes. A MASC é como essa semente, esse grão de mostarda, né? Esse grão de trigo que caiu, né, no chão, morreu por meio do sofrimento e gerou todo esse movimento. Então, como você falou no começo, não desprezeis os pequenos começos. Né? Eu vou até falar, essa centelha, né? Falando de fogo, mas assim, essa semente está começando a germinar. E o que a gente observa é exatamente isso. Não é? As pessoas que outrora não tinham voz, que eram esquecidas pelo Sistema Único de Saúde, não só no Maranhão, né, mas em todo o Brasil, é negligenciada. A gente sabe que a queimadura é uma doença endêmica. É uma doença que ela é presente em toda a rede SUS e em toda a rede privada. E ainda mais agora, nesse período de pandemia, onde as pessoas, por meio, né, dos cuidados que fazem parte, né, que é o meio,
as pessoas estão utilizando muito material inflamável, como álcool gel. Isso aumentou muito, consideravelmente, nossos números de casos. Tá certo? Então, acho que, nesse momento, a informação, a conscientização das pessoas é que vai ser essa ferramenta nessa batalha, né? Essa ferramenta, esse instrumento de mudança. Alô, todo mundo me ouvindo? Muito bem, doutor Moreira. Realmente foi um aprendizado aí durante o meu período de internação. E aí tem uma pergunta que eu queria direcionar aqui para o senhor, né? Que durante o senhor falou foram quase 5 meses, ali em torno de 5 meses que eu fiquei internado no macro-regional, né? Nós vimos todo o esforço do senhor, de toda a equipe, na verdade, né? Equipe de enfermeiros, enfermagem, do administrativo do hospital. Muitos, quando eu volto lá no hospital, a gente vai lá às vezes fazer algumas visitas, porque já aconteceram outros casos, e nós já fomos visitar pessoas que estavam lá, que sofreram queimaduras, e aí todo mundo nos recebe de uma forma muito, muito alegre e muito feliz por eu estar recuperado, por eu estar lá de volta, agora não como paciente, mas visitando, né? Então, quero mandar um abraço para todos que podem assistir esse vídeo aqui. Então, mais uma pergunta, doutor Moreira, que eu vi na época e que nós vimos assim, que foi um tratamento, precisava de um tratamento bem específico para queimaduras, como vai ser falado e já foi falado aqui. Então, a pergunta é, quais foram e quais são as maiores dificuldades que os profissionais de saúde aqui do Maranhão encontram, né, quando vão fazer essa assistência para os pacientes, para os sobreviventes de queimaduras? Daniel, queimadura, como já foi falado, é uma doença grave, e eu incluiria dentro do rol das doenças agudas, que a gente considera politraumatismo. Existe uma modalidade que são os acometimentos, os acidentes, quer sejam domésticos, quer sejam de trânsito, quer sejam violência ou causa externa. Queimadura entra dentro delas. E um dos grandes desafios, não só nosso no Maranhão, mas é padronizar o atendimento como manda, né, a orientação internacional, por meio dos protocolos já muito bem estabelecidos, que é o ATLS, né, que é o Advanced Trauma Life Support, que é a nossa bíblia de quem trabalha com urgência e com emergência. Hoje eu tenho a oportunidade de ajudar, de colaborar com a rede de saúde no Estado. Nós somos um dos hospitais que a gente considera a porta aberta na região do Médio Mearim, na cidade de Bacabal, onde a gente ajuda a coordenar o centro de trauma, né, um hospital de referência. E um dos nossos grandes desafios é exatamente esse, é criar um protocolo em cima, né, da nossa realidade, adaptar a nossa realidade. E uma das coisas que eu acho o grande desafio é exatamente a sistematização do atendimento. Esse atendimento ele tem que ser o mesmo em Bacabal, em São Luís, em Imperatriz, em Balsas, né? Em Caxias, ou seja, de norte a sul, de leste a oeste. Assim como em todo o Brasil, esse protocolo é mundial. Então, a sistematização é exatamente nós prepararmos as equipes de assistência, não só médica, mas a equipe multiprofissional. Então, esse é o grande desafio, é nós prepararmos nosso material humano para fazer essa assistência de forma sistematizada. E, certamente, referenciar para as unidades que tenham capacidade de se resolver. Uma das grandes conquistas do SUS é a descentralização. Era um governo federal que fazia toda uma gestão e hoje municipalizou. Então, cada um sabe aonde agir. Por quê? Porque é muito pontual a realidade de cada município, de cada estado. Nós vivemos num estado muito grande, num país continental,
e que cada região tem sua peculiaridade. A doutora Mônica estava falando, e uma das coisas que eu anotei aqui até para comentar é as principais ocorrências de queimadura são no âmbito doméstico, são os acidentes dentro de casa. Né? É uma realidade mundial. Só que para nós, além dessa estatística doméstica, a gente também ainda tem a questão do trabalho. Nós somos um estado ainda muito dependente da agricultura familiar, onde as pessoas muitas vezes ainda vivem em condições muito precárias, residências, que a gente chama aqui casas de taipa, que são aquelas casas onde são casas de barro com cobertura de palha. Então, imagina isso aí na época do verão, tudo seco. Aí a pessoa vai fazer a sua comida lá no fogareirozinho deles. Vou citar um caso recente de um paciente da região do leste maranhense, da região de Matões. Um paciente muito humilde, né? É uma pessoa muito simples. E como a gente diz assim, aquele cabra macho mesmo, cabra que você olha ali, ele foi talhado pela vida para ser uma pessoa resistente. Ele dormindo na casa de taipa dele, você sabe, você deve ter ouvido falar disso aqui, e a casa pegou fogo com ele e a família toda dentro. Esse paciente foi para nós cuidarmos no hospital. E ele não ficou internado. Por quê? Por causa da informação. E ele, uma área de queimadura, doutora Mônica, de terceiro grau, mais ou menos aí uns 9% em toda a região do dorso. E ele disse, não, doutor, isso aqui eu vou cuidar em casa mesmo. E eu disse, mas senhor, eu preciso cuidar do senhor nesse momento. Então, assim, a própria falta de informação das pessoas dificulta também o tratamento. Então, além da falta da sistematização, você ainda tem a questão da falta de compreensão do próprio paciente. Porque você sabe, o tratamento é como um avião. O paciente, a fuselagem, a equipe de assistência de saúde, médicos, enfermeiros, profissionais da área da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, assistente social, somos uma parte do tratamento que é uma asa. E a outra asa é a família. Então, se você não consegue manter esse tripé, você não consegue executar o tratamento. É impossível. É difícil demais. Então, assim, isso me marcou muito, porque apesar de nós termos aprendido mais, evoluído mais para cuidar melhor do nosso paciente, o próprio paciente ele não queria ser cuidado. Então, esse também é um grande desafio. A sistematização do atendimento. Hoje, o sistema de saúde do Maranhão, Daniel, ele vem sendo aperfeiçoado. Eu noto uma ação ativa, uma proatividade da nossa Secretaria de Saúde. Nesse sentido, hoje, nós contamos com uma central de regulação que nos ajuda muito. Hoje é muito mais fácil nós conectarmos o norte ao sul, o leste ao oeste. Só para finalizar esse exemplo, eu recebo muitos pacientes do sul do Maranhão. Hoje, o Maranhão faz parte de uma região do Brasil chamada Matopiba. Eu não sei se a doutora Mônica Rosa sabe. O Maranhão hoje faz parte da última fronteira agrícola do Brasil. Nós hoje somos grandes produtores de grãos, assim como o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul. O Maranhão faz parte. E essa região do Maranhão, em específico, é muito rica, é próspera, é um Brasil que cresce acima da média mundial. E mesmo assim, eu recebo pacientes dessa região por meio do sistema de regulação aqui em Caxias. Então, a gente observa que a rede ela está conectando seus pontos. Isso é um avanço para a gente. Tá certo? Obrigado, doutor Moreira. Realmente, essa falta de sistematização que o senhor citou, nós que não fazemos parte, né, não somos profissionais da saúde, mas que desde que começamos a atuar com a ONG, percebemos também, em muitos casos, recebemos várias pessoas que
chegam aí a uma unidade de saúde e aí em um lugar eles falam alguma coisa para esse paciente, em outro. Isso quando, como o senhor falou, quando o paciente aceita ir, quando o paciente quer realmente ir, vai. Né? Quando ele chega aí chega em um lugar, fala uma coisa, chega em outro lugar, fala outra. Então, essa falta de sistematização realmente é uma dificuldade. Outra pergunta aqui que nós podemos fazer, já agora direcionada para a doutora Rosa. O doutor Moreira falou aí dessa sistematização, da dificuldade que é também de fazer o paciente querer se internar, de fazer o paciente querer o tratamento, porque é realmente muito difícil. Bom, então, durante a minha... Eu fiquei aí, para quem não conhece um pouco da minha história, eu vou tentar resumir um pouco. Eu tive um acidente em agosto de 2017, com 65% do corpo, né, queimado. Fiquei mais ou menos 5 meses aqui na Macro-Regional de Caxias. O doutor Moreira e a equipe de enfermagem, todas as equipes, cuidaram ali de mim durante esse tempo. Foi quando o meu estado foi piorando. Conseguimos uma transferência para o estado de Goiás, onde fiquei em um outro hospital geral, né, o Hospital Geral de Goiânia, por mais ou menos 3 meses. Só então fui regulado para o pronto-socorro de queimaduras, onde fiquei por menos de um mês, uns 18 dias. E na maior parte desse tempo eu perdi os movimentos, né, durante esse período de internação. E ali, quando cheguei no hospital geral, já recuperei alguns desses movimentos com auxílio de fisioterapeutas e tal. Recuperei o movimento das mãos, um pouco dos braços, mas não conseguia andar. E quando cheguei no hospital de queimaduras, no PSQ, depois de 8 meses mais ou menos internado, foi a primeira coisa que todos os médicos e a doutora Rosa fizeram foi: você tem que andar. Então, no primeiro dia que eu estava lá, já me colocaram para andar. Você vai andar. Então, já era muito tempo sem andar. E aí, essa pergunta é para a doutora Rosa. Como a senhora acredita que em só 8 dias, ou em 18 dias de internação que eu cheguei na maca, né, e eu saí caminhando? Então, como é esse tratamento de recuperação do paciente e por que a senhora acredita que é possível, né, em tão pouco tempo, alguém que, por exemplo, já estava 7 meses sem andar, que recuperasse esses movimentos? Primeiro eu quero dizer que eu me lembro direitinho que você foi internado em um leito que a doutora Mônica passava no corredor falando assim: Daniel, já pôs o pé no chão hoje? Do corredor ela passava falando isso, né? Então acho que já é um incentivo, porque a gente já sabia do tempo que você tinha ficado sem movimento. E também dizer que quando você chegou até nós chegamos à conclusão, pelas falas da Andréia, que nos procurou, né, que você precisava do apoio de toda a equipe. E também foi chamado um psiquiatra, inclusive, para auxiliar, né? Então, eu acho que com isso, toda a equipe, a interdisciplinaridade, todo mundo voltado naquele momento para o incentivo. Eu me lembro de um dia, você recebeu alta, tinha uma semana que você tinha recebido alta do hospital, eu falei para você assim: hoje eu vou te fazer ter um enfrentamento. Aí você falou: eu não quero nada, eu quero ir embora, deitar e dormir e esquecer que eu tô doente, eu não quero nada, não sei o que. Eu falei: você está enganado. Hoje eu marquei um almoço no restaurante aqui perto com o Jax, que era um outro sobrevivente, e a André, e você vai. Aí você disse assim: eu não vou, ninguém me obriga. Enfim, nós te colocamos no carro e te levamos para a churrascaria. E você entrou andando meio robotizado, sentamos na mesa, e eu me lembro assim que você estava com dificuldade de comer mesmo, né? Porque as mãos estavam duras, com feridas, e eu falei: você vai tentar. E todo mundo olhando, e você fez um enfrentamento do olhar das pessoas, mas você comeu, você sofreu para chegar até a cadeira, e a partir desse primeiro almoço a gente fez outros, a gente você ia para o hospital, fazia o curativo, fazia os atendimentos da fisioterapia, da terapia ocupacional, da psicologia, ia para o núcleo, ficava um tempo lá com a gente, até flores você fez, porque era época de festa junina, e
e com isso você foi interagindo com outras pessoas, e aquela vontade e frequentando a doutora Priscila, o doutor Antônio, a vontade que você tinha, eu vou relatar aqui que você me deu liberdade, mas uma vontade que você tinha de ficar só em casa, excluso, né? Você foi rompendo e hoje está aí fazendo o seu doutorado. E na época, você estava com o seu mestrado parado, lembra disso? Então, eu acho que foi uma união de toda uma equipe interdisciplinar voltada para te colocar de pé e te colocar de volta na sociedade. Daniel, se você me der licença aqui, eu acho que a gente pode fazer até uma relação em relação à sua história com o que o doutor Antônio falou no começo aqui, do grão de trigo. Entendeu? Eu acho que o grão de trigo estava enterrado, sabe? Que já tinha sofrido demais 8 meses. Então, chegou no momento que, bem, se eu não começar a andar, eu não vou sair daqui, né? Eu não vou sair aqui debaixo da terra. Então, foi mais ou menos isso. Você pegou forças dentro de você e nós, pela nossa experiência de ver pessoas do seu jeito andando, a gente sabia que você ia andar. Então, precisava colocar dentro, não era nas suas pernas, era na sua cabeça que você ia conseguir. Então, o grão de trigo brotou e aí virou no que virou, né? A MASC fazendo, só crescendo, entendeu? Então, você está de parabéns, porque todo mundo tem um tempo, né? Então, foi aquele tempo que você precisou para você ver que chega, né? Agora não adianta mais eu não enfrentar o que está acontecendo comigo. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. E você está de parabéns pelo fruto que você está dando até hoje e fazendo prevenção aí no Maranhão para a gente evitar traumas como o seu, histórias como a sua aí. É verdade. E eu queria acrescentar, doutora Mônica, doutora Rosa, que alguns dos profissionais que atenderam, que estavam acompanhando, né, o caso do Daniel, antes dele chegar no PSQ, profissionais da fisioterapia, eles tinham um certo receio, porque as feridas estavam muito abertas, e eles tinham um certo receio de fazer movimentos, né, digamos assim, forçar ele a fazer movimentos nos pés, nas mãos, e isso, né, acarretou, então, nesses 8 meses sem a movimentação, né, acarretou na perda da mobilidade. É uma perda parcial, porque ele recuperou, né, a partir da fisioterapia, da terapia ocupacional, mas eu queria que vocês comentassem sobre a importância disso, de não ter esse receio, de como o profissional da fisioterapia, da terapia ocupacional, ele pode auxiliar o paciente que está acamado, mas para que ele não perca a mobilidade dele. É muito importante, não só a fisioterapia, como a terapia ocupacional e os outros profissionais, nutrição, psicólogo principalmente também, né, junto, estar presente na vida do paciente, discutir, fazer essa discussão, né? E hoje, dentro da Sociedade Brasileira de Queimaduras, foram formados vários comitês, onde nós estamos discutindo diretrizes de cada profissão e construindo os protocolos para que a gente possa trabalhar todos com o mesmo protocolo, tanto eu em Goiás, quanto quem for atender no Maranhão. Então, eu vou dizer do comitê que eu faço parte, né, que é o Comitê de Terapia Ocupacional, juntamente com o DIFONO. Nós estamos numa pesquisa mundial, onde que a gente está coletando tudo que faz de referência da terapia ocupacional, não só em queimados, mas também em queimados, e para a gente poder fazer uma construção que a SBQ vai estar divulgando em breve, se Deus quiser. A fisioterapia está um pouco mais avançada, porque ela é uma profissão que já estava envolvida como um dos carros-chefes junto com os médicos nesse atendimento. Mas passou-se a perceber que não é só de fisioterapia, vamos dizer assim, é de toda uma reabilitação terapêutica que o paciente precisa, né? Às vezes ele queima a face, queima a boca, queima o pescoço e precisa da fono.
que só a físio não resolve, né? Então é isso que nós estamos fazendo, buscando as diferenças entre as profissões e o que faz com que cada um possa contribuir para esse paciente por resultado do que o cirurgião plástico pretende, né, com o atendimento que é o especialista médico ou o geral. Mas é mais importante ainda dizer que para se atender um queimado, o olhar tem que ser diferenciado e tem que ter, estudar, buscar, fazer o curso CNNQ, buscar o interesse, ler muito, porque um paciente de reabilitação motora não é a mesma coisa do que o paciente queimado. Existe uma diferença muito grande. E principalmente os traumas e os enfrentamentos que o paciente, as histórias das queimaduras influenciam muito no querer dessa reabilitação. Isso diferencia de um outro tipo de paciente. Muito obrigada, doutora Rosa, muito obrigada, doutora Mônica. Também já repassar uma outra pergunta para a doutora Mônica, sobre teve uma outra live, né, que a senhora já participou e comentou sobre esse enfrentamento, né, à dor do paciente, e que na ocasião a senhora comentou que é uma das coisas mais caras do tratamento. Essa dor é a dificuldade, a dor que o paciente e os familiares passam. E eu queria que a senhora compartilhasse conosco essa sua visão de como o paciente, né, ele enfrenta essa situação de dor e de dificuldade com os familiares. Linda, é o seguinte, porque há uma grande queimadura, né, ou queimaduras profundas, mesmo queimaduras pequenas, mais profundas, elas alteram a imagem corporal. A primeira coisa, o maior impacto é da alteração da imagem corporal, né, da própria imagem corporal. Além disso, vem associada a dor. Então, o medo da dor e a família toda assustada, né, com o que aconteceu, que o ente querido dela, primeiro, está sofrendo, porque está com dor, depois pode ficar... Que tem gente que nem preocupa muito, eu só pergunta se vai ficar cicatriz, entendeu? Então, assim, a família, às vezes, a pessoa está correndo risco de vida, a família está preocupada se vai ficar cicatriz. Então, isso tudo precisa do quê? Precisa de muita conversa, assim, um acompanhamento, né? Por isso que é importante o tratamento do queimado por uma equipe multidisciplinar, porque às vezes os cirurgiões eles estão muito preocupados em relação à cirurgia que vai fazer, né? Que tem que excisar o grande queimado, as áreas profundas têm que ser enxertadas o mais rápido possível. Mas o quê? A equipe multidisciplinar tem que participar para quê? Para enfrentar junto com o paciente, porque a família também não quer que o paciente sofra. Então, se você não chegar para a família e falar, você tem que falar para ele comer, você tem que falar para ele se movimentar, você tem que... Porque aí, senão a pessoa fica, a família fica com dó do que a gente está falando. E o que acontece? As pessoas que conversam com os pacientes, elas têm que ser bem objetivas. Por quê? Porque quanto mais depressa ele comer, mais depressa ele fizer exercício, mais depressa a gente fizer o enxerto, mais rápido ele vai sarar e voltar para casa. Então, tem que ser colocado todos os problemas diários nas visitas, tentar conversar com o paciente e, quando o paciente ficar mais resistente, né, principalmente crianças ou pessoas mais idosas, tem que ter a família junto. Para quê? Para você poder pedir ajuda, porque a família tem que ajudar no momento agudo e depois na alta também, né, quando for embora para casa, aí que a pessoa você tem que preparar a família para receber aquela pessoa em casa, né? Porque vão ser vários cuidados, a casa tem que estar muito limpa, tem que ter exercício diário, alimentação. Então, é uma conversa que tem que ser mantida diariamente pela a equipe, dependendo, cada um vai precisar de uma coisa, né? Uns vão precisar mais do psicólogo, outros vão precisar mais da fisioterapeuta, igual a Rosa falou, alguns terapeuta ocupacional. Então, isso vai variar cada caso. Mas é o seguinte, por isso que a unidade que trata o queimado tem que ser, o grande queimado tem que ir para uma unidade específica. Por quê?
porque esse paciente vai precisar de muita atenção. Ele não pode ser, o dia que receber alta, ele não pode ir embora e pronto, está sarado, sarou a ferida, está sarado. Não, tem que ter um acompanhamento com fisioterapia, roupa compressiva, como é que você vai lidar com aquela cicatriz, porque senão vai acontecer isso que vocês acabaram de falar aí, né, no começo da live, a pessoa que teve a cicatriz se malignizou. Por quê? Porque não cuidou da cicatriz. Então, isso tem que ser explicado para o paciente no momento da alta hospitalar e manter esse paciente em contato. Qualquer problema que ele tiver, tem que voltar para fazer uma consulta de revisão, para ver como é que está a cicatriz. Então, isso é importantíssimo. O acompanhamento do paciente tem que acontecer. Não pode ser o dia que o paciente sarou a ferida e ir embora e pronto. Não é assim. Tem que acontecer, sabe? Então, por isso que o tratamento tem que ser específico. Porque senão você tem pessoas que se curaram, mas apresenta retração, fica com a falta de função, não vai adiantar nada, né? A pessoa vai sofrer o resto da vida. Sim, foi uma coisa que... desculpa, doutor Moreira, pode falar. Linda, eu queria complementar as palavras da doutora Mônica. É sempre importante essa multidisciplinaridade na abordagem do paciente. Por formação, eu tive uma formação em trauma. E às vezes, a doutora Mônica é cirurgiã, e ela sabe, nós somos muito pragmáticos, então às vezes a gente não consegue ter a sensibilidade momentânea daquilo que o paciente está precisando. Né? Porque você faz 1, 2, 3, 4 cirurgias num único dia. Então, às vezes, você não consegue assistir da melhor forma. Por isso que a importância dessa equipe completa, né? Por que um centro de tratamento para queimados? Porque lá você vai ter exatamente todas as necessidades desse paciente supridas. Eu sempre digo a todos os pacientes, doutora Mônica, que o tratamento em cirurgia reparadora, de uma forma em geral, ele é longo, ele é doloroso fisicamente e também emocionalmente, e que não é só ele que está sofrendo. Porque você vê uma pessoa que você ama sofrer, e sofrer junto também não é fácil. Então, adoece todo mundo. Não é só o paciente propriamente dito. Então, assim, a família também tem que ser cuidada. E essa abordagem, ela tem que ser contínua, né? Como a doutora Mônica falou. Na minha formação, eu rodei durante um bom tempo no CTQ do Hospital Federal do Andaraí. E, na ocasião, tive o privilégio de poder acompanhar o doutor Macieira, o doutor Roberto, né, que eram as pessoas que estavam à frente do CTQ. E eu via muita humanidade, um serviço muito humanizado, porque, de fato, ali você está lidando com pessoas no seu maior sofrimento. Né? O grande queimado, ele é uma pessoa que, de fato, ele não está só fragilizada fisicamente, ele está carregando ali cicatrizes muito mais profundas que, às vezes, aquilo que os nossos olhos não veem. Então, a importância de você estar muito bem acompanhado se faz necessário. Uma outra coisa, complementando o que a doutora Mônica falou, nós tivemos agora, inclusive, chegou até nós, por meio da doutora Andréia, a paciente vítima de queimadura, a doutora Mônica, de 3º grau na infância, ela já tem quase 60 anos de idade. Então, assim, há quase 5 décadas. E ela achou diferente, porque nasceu um caroço, né, uma lesão vegetante na área queimada, depois de muito tempo, e achava normal, não, melhorava, piorava. Então, ela fez um processo de malignização da cicatriz, uma úlcera de Majorlan. E ela chegou até nós por causa da AMASC, né? Que ela soube da AMASC, e a AMASC, por meio da doutora André, entrou em contato conosco. Então, assim, hoje você percebe que a informação é a principal ferramenta, né? Porque muitas vezes o paciente olha e vê, nossa, as feridas físicas foram fechadas, eu vou embora, então não preciso mais voltar, mas você precisa do acompanhamento, não só físico, emocional também, porque essas feridas internas, elas também demoram a cicatrizar.
E às vezes, como a doutora Mônica falou, elas voltam com bridas cicatriciais limitantes, que são aquelas sequelas graves demais, axilar, do cotovelo, né, no joelho, a extensão. Então, assim, às vezes o paciente fica inutilizar o membro, porque ficou com medo. Muita criança, doutora Mônica, eu pego aqui com sequelas graves, porque a mãe, não está sofrendo, deixa ele quietinho, ele adota uma posição antálgica, que é aquela que evita a dor, e ele vai ficar com o bracinho dele assim, ao invés de fazer movimentos para extensão. Então, ele fica coladinho e vai cicatrizar colado. E eu digo sempre, a dor nesse momento, ela se faz necessária no tratamento. Então, não fuja da dor, né? Eu sei que não é fácil, nem para o paciente, nem para a família, mas tem que movimentar, né? Realmente, isso aí é muito importante. Sim, é verdade, doutor Moreira. É uma dor momentânea, mas é uma dor que traz cura, né? Que traz restauração. E muito importante tudo que vocês falaram sobre esse acompanhamento multidisciplinar, quando a doutora Rosa até falou que quando o Daniel chegou, né, até vocês, foi solicitado o atendimento com o psiquiatra, o acompanhamento com o psicólogo, porque é nesse momento, nesses encontros com o psicólogo, com o psiquiatra, que ele vai ter esse momento de desabafar, de falar sobre a sua dor e também o enfrentamento dela para poder avançar, para poder se recuperar de fato, não é isso? Daniel, é contigo. Tô tendo que cuidar da transmissão, então eu tô meio enrolado. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Então, tem mais uma... Assim, tudo que vocês falaram, a doutora Mônica, a doutora Rosa e o doutor Moreira falou sobre a multidisciplinaridade do tratamento, assim, pra mim foi primordial, como a doutora Rosa falou, quando a gente comentou aí, de como foi para eu poder recuperar o movimento, poder recuperar, retomar a minha vida. Então, desde o tratamento, desde o início, então, essa multidisciplinaridade foi muito importante. E também sobre a humanidade que o Dr. Moreira acabou de falar, a humanidade do tratamento e dos profissionais, assim, para mim também foi primordial, né? Desde o início ali do tratamento na macro, ter o Dr. Moreira, outros profissionais de enfermagem, quando fui pro Hospital Geral de Goiânia e principalmente também quando fui pro PSQ, ver essa humanidade dos profissionais que estavam ali tentando fazer com que eu recuperasse meus movimentos, com que eu recuperasse a minha vida. Então, não foi só apenas enquanto eu estava ali internado, mas também quando eu estava já fazendo o tratamento ambulatorial, que fazia os curativos, e aí a doutora Rosa mencionou as atividades que ela fazia, eu me obrigava a fazer, porque naquele momento eu estava, né, passando por um momento difícil psicologicamente, e aí tive o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e foi muito importante. Então, essa humanidade, assim, eu considero realmente muito importante de todos os profissionais que cuidam. E aí, depois desse tratamento, né, desse tratamento multidisciplinar, uma pergunta que eu quero fazer é, depois que o paciente passou por esse tratamento no hospital, ficou internado, vem o pós-internação, vem o tratamento pós-queimadura, digamos assim, né, que é a cicatrização, a parte da cicatrização. E aí eu quero direcionar para a doutora Rosa, que existem vários tipos de tratamento, várias coisas que devem ser feitas depois da internação. E uma delas é o uso das malhas compressivas, o uso de silicone, da massinha, que é a doutora Rosa. E aí eu quero perguntar para ela aqui agora, qual é a importância, doutora Rosa, de usar esses equipamentos no pós-queimadura, no pós-internação? Eu vou dividir a minha resposta com a doutora Mônica e com o doutor Moreira, mas eu queria só acrescentar duas coisas. Eu acho que nessa equipe interdisciplinar que dá o suporte, eu acho mas de extrema importância o papel, por exemplo, aí no Maranhão, da AMASC, da troca de vivência, da troca de experiência,
da referência, da pessoa ter a máscara para ir. E com certeza, doutor Moreira, vão aparecer casos que aconteceram lá para trás que ninguém nem tinha conhecimento, assim, casos bem grandes e que precisam de cirurgia, que precisam de atenção, porque eles veem a máscara como um apoio. Aqui nós temos um núcleo e é muito importante a gente dizer do momento econômico que nós vivemos no país. E aí dizer que a MASC, como núcleo, precisa de ajuda. E dizer que nós precisamos de um suporte muito grande de toda a sociedade para poder mantermos a instituição e para mantermos este suporte ao outro. Porque, graças a Deus, a MASC tem uma sala, né? Não está tendo que pagar aluguel, tem a sala que foi cedida pelo pai da doutora Andréia, né? Mas o núcleo não, ele tem que pagar o aluguel, ele não tem sua sede própria. Então, é muito difícil, nós estamos vivendo um momento de pandemia e que precisamos falar disso também, né? Porque para você estender a mão ao outro, por exemplo, o núcleo enviou algumas malhas brancas para a MASC, para que a MASC doasse. Então, o núcleo tinha algumas malhas que tinham sido de outros pacientes, algumas novas, e aí encaixotamos tudo e enviamos para a MASC, para que a MASC doasse, né? E aí, sobre o uso, é de extrema importância, eu vou pedir para a doutora Mônica falar mais um pouquinho como que age essa malha compressiva, como que age essa malha branca, e o doutor Moreira também. E aí depois eu falo da massinha, que é uma mistura que a gente faz e que ajudou bastante, né? Até em outros tipos de cirurgias, mas que eu acho de extrema importância dizer, porque, por exemplo, aqui nós temos a OVG que tem doado malhas compressivas. O núcleo encaminha, até o GOL encaminha e a OVG tem doado. E existem 2 lojas que confeccionam. Vocês aí estão doando também. Então, vocês fizeram campanha, conseguiram cremes para doar, mas como que tem sido essa doação da malha compressiva, né? Já que a gente vai entrar nesse mérito da coisa. Aí eu vou pedir para a doutora Mônica e o doutor Moreira se dividirem comigo na resposta da necessidade do uso da malha e da malha branca também, né? E do silicone. Posso começar? Olha, então é o seguinte, o muito importante de tratar queimado é o dia que as cicatrizes, as feridas estão cicatrizadas. Então, esse é o dia esperado por todos, né, pelo paciente e pela família. Só que aí vai começar uma nova etapa, tratar as cicatrizes. A pessoa já não tem mais queimada, ela tem cicatrizes de queimaduras. Então, essas cicatrizes, elas precisam ser tratadas com muito cuidado, porque queimaduras profundas, queimaduras de 3º grau, queimaduras de 2º grau profundo, elas podem levar a cicatrizes hipertróficas. Essas cicatrizes, elas vão levar a retrações, que é o quê? É o que o doutor Antônio estava falando. É o braço, por exemplo, o cotovelo ficar dobrado, os dedos, a pessoa não conseguir esticar os dedos das mãos, é um joelho ficar pregado. Então, isso tudo é muito importante no momento da alta do paciente, porque se o médico não chamar atenção para isso e indicar fisioterapia, que são massagens nas cicatrizes, roupas compressivas, para evitar a formação de cicatriz hipertrófica, porque muitas vezes a gente recebe os pacientes tudo cheio de cicatriz já hipertrófica. Aí você não vai mais evitar, você já vai tratar. Então, por isso que o momento da alta é muito importante para chamar atenção. Então, você falar para o paciente que ele pode fazer natação, aí não pode tomar sol, né? Porque a roupa branca, a gente, aqui, pelo menos aqui em Goiás, o sol é muito forte, aí deve ser mais ainda. Então, as cicatrizes, queimaduras de 2º grau, que tomam muito sol depois que cicatriza, elas podem hiperpigmentar. Então, a gente põe o paciente usando essa roupa branca para evitar
a hiperpigmentação, que a cicatriz escureça. E a roupa compressiva é para evitar que a cicatriz cresça, que ela fique vermelha, que ela fique coçando, que ela fique irritada. Então, isso é muito importante. E o exercício físico depois que a pessoa recebe a alta, né? Natação, andar de bicicleta, voltar à vida normal. A pessoa tem que voltar à vida normal, só que prestando atenção naquele lugar que foi queimado, que tem uma cicatriz, que não pode tomar sol, porque se tomar sol pode ficar escuro, se pode gerar até bolhas, né? Dependendo da cicatriz, se a cicatriz for hipertrófica, o prurido pode levar a formar outra ferida. Então, e assim, e se acontecer qualquer coisa, a pessoa vir. Aqui nós marcamos, paciente recebe alta, a gente sempre marca a consulta de revisão, com 15 a 30 dias. Agora, onde não é um serviço geral, né, já é mais difícil. Por isso que a equipe multidisciplinar é uma coisa necessária, porque não trabalha no hospital geral, onde atende muito trauma. Se não tiver para onde esse paciente voltar, é a hora, né, que vai receber paciente com degeneração da cicatriz, com outros defeitos, entendeu? Então, por isso que vocês têm que esquematizar bastante aí mesmo, né, nessa máscara aí, para fazer, divulgar, porque o mais importante é a informação, né? Então, a informação começa da prevenção e depois do tratamento, a prevenção secundária, que é o tratamento ideal, e a prevenção terciária, né? Para não virar a pessoa toda cheia de retração, que aí, né, vai ser um maior sofrimento ela fazendo cirurgias reconstrutoras para o resto da vida. Com relação à continuidade do tratamento, uma vez que o paciente foi vítima de queimadura, o tratamento dele não termina na alta, né? A doutora Mônica deixou claro isso para a gente, é um tratamento que ele vai se perdurar por toda a vida. Vai ser um paciente que ele vai ter que se reinventar. Certamente, em algumas situações de gravidade, talvez o paciente ele não volte, de fato, às suas atividades antes do trauma, antes do acidente. Então, uma das coisas que você tem que prepará-lo é exatamente para a nova vida que ele vai ter dali para frente. E uma das coisas que marca muito e é estigmatizante são as sequelas que ficam em decorrente da queimadura. E o tratamento com a malha compressiva, doutora Mônica, eu acho fantástico. A gente observa que os pacientes que, quando bem orientados e participam do tratamento, eles acolhem aquela informação, eles usam a malha e você vê a longo prazo uma cicatriz com um efeito estético muito aceitável. Como a gente sabe, todo trauma ao corpo vai gerar um processo de cicatrização e é muito personalizado, né? Tem pessoas que fazem uma cicatrização muito boa e outros, pela própria genética, desenvolvem cicatriz, às vezes anômala, como queloide ou hipertrófica, e você conscientizá-lo da importância de usar a malha. O Daniel e a Linda devem ter testemunhado, era criança entrando na pré-adolescência e adolescente agora, né, que a gente acompanhou, a gente pediu, inclusive conseguimos que houvesse um financiamento para que ele comprasse a malha, e ele se recusou a usar, porque já era adolescente e aquela malha causava um estigma naquele momento grande. Ele não conseguia enxergar o resultado lá na frente. Ele olhava para o agora e dizia assim, olha, se eu usar isso agora, eu não vou ser aceito no meu nicho que eu vivo, no meu grupo social. Os meus colegas não vão entender isso. E realmente, eu não sei, depois que Daniel ele não voltou, mas eu não sei se ele também usou a malha. Mas assim, é mais uma amostra que o paciente ele precisa ser protagonista, ele tem que trabalhar junto conosco, porque senão todo o trabalho ele fica pelo meio do caminho. Né? E como a doutora Mônica falou, é um tratamento que ele vai ser contínuo. Né? Eu sempre digo que cirurgia reparadora
existe uma escala de hierarquia que eu procuro sempre fomentar para os pacientes, que é, primeiro, preserva-se o maior dom, que é a vida. Então, quando nós estamos diante de um paciente politraumatizado, a única coisa que eu luto naquele momento é em preservar a vida. Não menos importante, mas sim importante, é preservar os membros, né? Depois a função e, não menos importante, a questão estética. Então, o paciente politraumatizado, vítima de queimadura, a primeira coisa que a gente quer saber é preservar a vida dele. A gente pega casos de queimadura elétrica, que às vezes você tem uma área de entrada pequena, né, que é aquela área do contato inicial, e uma área de saída por onde a corrente elétrica passa, e você tem sequelas gravíssimas daquilo ali, às vezes até a ponto de ter que amputar o paciente. Né? Então, assim, é agudo, é traumático e é estigmatizante. Então, até nisso a gente tem que preparar o paciente para que ele saia da internação hospitalar para o acompanhamento ambulatorial e dali para frente ele ter as ferramentas para poder ter uma vida regular. Eu não vou dizer assim normal, porque o normal, às vezes, a gente fala, as pessoas já associam a voltar à vida como era antes. E às vezes isso não é possível. Na terapia ocupacional a gente diz desenvolver o desempenho das habilidades, sabe, doutor? Porque talvez vai ter que desenvolver essas habilidades de trocar de função, de trocar de ambiente de trabalho, né? E no todo. Mas eu vejo também uma outra situação que muito paciente, quando ele está na fase de reabilitação, ele se nega e ele fala, ele chega a verbalizar assim, tem cirurgia que recupera isso. Quando um paciente próximo de mim diz isso, eu digo assim: não é filme, não é milagre, existe a cirurgia reconstrutora, cirurgia plástica futuramente, mas você vai ter que usar a malha, você vai ter que fazer tudo que você não está querendo aqui hoje, futuramente. Então é melhor evitar chegar até a cirurgia ou chegar até a cirurgia com ganhos, né, e ter o mínimo que precisar lá, do que ter que fazer tudo depois. Mas o paciente, ele acha que é igual filme. Operou no outro dia, recebeu alta, tá bonitinho de novo. Então, você disse que teve um paciente que disse que queimou as costas e falou, eu preciso ir embora, né? Então, assim, isso é cultura e cada um tem uma cultura e a gente tem que deixar muito claro para eles, né? O que é que o tratamento oferece? Eu vejo dessa forma, né? Porque a gente tem paciente que é mais fácil de lidar e tem aquele paciente que é muito difícil de lidar, que não quer se envolver com o tratamento, ou que acha que a obrigação é da equipe que ele melhora. Ele não vê que a porcentagem de culpa, assim, de envolvimento dele no tratamento é grande, né? Só complementando bem rápido, Rosa, as pessoas, na realidade, eu acho que isso é uma culpa da grande mídia, né? Em torno da cirurgia plástica. Eu sempre digo que existe às vezes até uma desinformação da grande mídia para as pessoas, porque as pessoas acham que são como um Lego. Eu não gostei do meu olho, eu troco a cor do olho. Eu não gostei da minha orelha, eu desatarracho e coloco. Então, às vezes, as pessoas têm uma ideia errônea do que é a cirurgia plástica. Né? É uma área do conhecimento médico onde ela atua, não é? Minimizando os impactos, as sequelas decorrentes dos acidentes ou congênitos, mas quando eu sempre procuro explicar para o paciente isso, que não existe milagre nesse sentido. As sequelas elas vão existir, a gente está ali para minimizá-las, mas ele é o protagonista, é o ator principal. Não queira colocar só na nossa conta, não sei se é essa a experiência da doutora Mônica, mas é que eu sempre sou, às vezes, me taxam como
duro, como grosso, às vezes, num primeiro momento, né? Depois do tratamento a gente vai andando, mas eu sempre procuro deixar claro para os pacientes que eles são os principais atores nessa jornada, nessa caminhada. Eu acho que tudo que foi falado aí engloba bastante coisa e eu queria destacar aqui como uma experiência pessoal também, além do tratamento, né, dos profissionais, além do empenho que eu tinha que ter também, que eu só entendi, claro, no início eu não entendia isso, mas uma coisa que eu quero destacar também é a importância da família e dos amigos e de todos ali ao redor do paciente, incentivando esse paciente. Eu tive desde o início a minha família e amigos e familiares me dando total apoio, incentivando e me obrigando a fazer coisas que naquele momento eu não queria. Então, quando eu ainda estava em Goiânia, tinha a André que estava lá comigo, me levando para tudo quanto era lugar. E eu não queria sair para ir no salão para cortar o cabelo e ela me obrigava junto com meu tio. Eu chegava em casa depois do curativo, depois da sessão de fisioterapia, de terapia ocupacional, onde os profissionais diziam, ó, você tem que chegar em casa e se movimentar, e fazer movimento. E eu chegava em casa, eu botava a perna no banquinho, queria ficar de perna para cima, não queria sentir dor. Então, a importância não só do paciente se conscientizar, mas também da família em obrigar mesmo. E principalmente no caso de crianças, que nós temos aí o caso que o Dr. Moreira citou, a família é primordial quando se é criança, porque a criança ela realmente vai se sentir incomodada com aquela malha apertando o rosto, vai ter os coleguinhas que não vão entender, e aí eu acho que é muito importante que a família ajude nesses casos, que a família incentive e às vezes seja dura mesmo e obrigue a criança a usar. E, bom, gente, a gente está chegando já a quase 1h30 de live, então vamos tentar não nos estender muito. Então, eu queria fazer uma última pergunta para o Dr. Moreira e depois a gente vai vir com as considerações finais. Tem alguns comentários aqui das pessoas que já assistiram, eu vou colocar também para a gente ver. Mas a pergunta para o Dr. Moreira, já que o tema da live aqui é um alerta para o Maranhão, né? E a gente está trazendo a doutora Mônica e a doutora Rosa, que tem tantos anos de experiência lá no estado de Goiás, tratando de pessoas sobreviventes de queimadura. Então, a pergunta para o doutor Moreira é assim, doutor Moreira, com a sua experiência aí no interior, em tantos hospitais que o senhor trabalha, o que o senhor acha necessário, que é importante para que o Maranhão faça e tenha, para que avance aí no tratamento de queimaduras no estado, para que melhore? Daniel, faz parte do plano do governo do estado do Maranhão a criação do nosso centro especializado para tratamentos de queimados. Hoje o governo do estado ele está construindo o hospital em São Luís, se eu não me engano, é o dos servidores do estado, onde já está no projeto, né, já credenciado, eu acredito, pelo Ministério da Saúde, para o nosso centro de tratamento de queimados com 20 leitos, o que certamente vai ser assim uma grande conquista para os nossos pacientes vítimas de queimadura. Hoje nós temos o Dr. Paulo Mocelin, que eu assisti a live com ele, é uma pessoa extremamente envolvida, né, junto à formação dos profissionais da área da saúde. Ele coordena as ligas de cirurgia plástica em São Luís. Eu ainda não o conheço pessoalmente, mas acredito que em breve a gente vai estar se encontrando. Eu acredito, Daniel, que a sociedade civil ela tem um papel fundamental nessa luta. Nós somos multiplicadores, Daniel. Você é essa semente que caiu e, como a doutora Mônica falou, e conseguiu romper e voltar e dar esses frutos. Então, nós somos esses multiplicadores. Multiplicador dessa boa informação. Eu acredito que tem que fazer parte, né, da nossa sociedade essa educação nas escolas, né, por meio das cartilhas. Quando vocês voltaram de Goiânia, vocês trouxeram, eu lembro que no nosso primeiro encontro, no desenho da MASC, as cartilhas que são desenvolvidas pelo, né, o núcleo
de cuidados que vocês têm, doutora Rosa, eu acredito que isso se passa pela educação, pela nossa educação moral e cívica. Na escola, ensinar as crianças que fogo é perigoso, material inflamável é perigoso, cozinha não é lugar de criança. Quem trabalha no dia a dia a usar os seus equipamentos de proteção individual, é eletricista, use os materiais adequados, é motociclista. Recentemente eu estou fazendo o tratamento de um paciente que ele estava numa moto, a moto caiu, ele fez uma queimadura tanto por abrasão quanto pelo líquido superaquecido do óleo do motor. Queimadura de 3º grau na perna, na transição coxa-perna. E ele está praticamente com a perna fletida. E o pai chorando, e já um rapaz grande, e eu falei, olha, eu não vou passar a mão na cabeça de vocês nesse momento. Agora, se você não sofrer agora para fazer o tratamento de fisioterapia e estender essa perna, muito pouco eu vou conseguir fazer por você com cirurgia reparadora. Então, assim, Daniel, é a informação chegar aos nossos gestores, aos nossos políticos, à nossa Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a chegar ao nosso executivo, chegar às prefeituras. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização. Certamente nós vamos conseguir a ajuda de pessoas solidárias, de empresas amigas que talvez vão abraçar essa causa, doutora Rosa? Você sabe que o tratamento do queimado é caro, ele precisa de protetor solar, ele precisa de malha compressiva e, às vezes, as pessoas não têm condição para isso. Então, nós procurarmos na sociedade civil esses parceiros, esses amigos da AMASC, esses amigos dos maranhenses sobreviventes da queimadura. No estado do Maranhão, nós temos grandes empresas multinacionais, que eu tenho certeza que, se nós chegarmos com um projeto definido, com uma linha de trabalho bem definida, a gente vai conseguir ajuda. Então, eu acredito que a semente é essa, é o que a AMASC está fazendo. Muito bom, gente, nós queremos agradecer. Já estamos caminhando, para o final da live, e eu já quero pedir para a doutora Rosa deixar aqui as suas considerações finais, e logo em seguida a doutora Mônica também fique à vontade para deixar a sua mensagem a todos que nos assistem essa tarde. Eu quero agradecer, doutor Moreira, o senhor sabe que a AMASC, ela surgiu de momentos difíceis que nós atravessamos junto com o Daniel e depois com o João Miguel, a criança que o senhor não conheceu, mas que a gente teve que dar suporte para ela, porque através do Daniel a gente se aproximou da responsável do tratamento fora de domicílio. Então, quando o João Miguel foi transferido para o UGOL, em Goiânia, a pessoa responsável pelo tratamento fora de domicílio nos procurou e pediu que a gente desse apoio, e uma sobrevivente de queimaduras que fazia parte do núcleo recebeu a família dele dentro da casa dela para dar apoio, que era próximo do UGOL. E até eles terem condições, e eles alugaram uma casa, então a gente fez uma rede de suporte a essa mãe. Ele resistiu 3 meses, veio a óbito. Então, depois do óbito dele, a gente chegou à conclusão que o Maranhão precisava de uma instituição para ajudar a todos, principalmente porque a imagem dele foi muito usada para várias coisas. Então, tendo uma instituição idônea e que faça um trabalho diferenciado, fica mais fácil para ajudar a todos, sem distinção. Então, é falar que o trabalho da AMASC é um trabalho sério, estar aí para ajudar, e principalmente na prevenção. E aí eu queria fazer uma proposta para a doutora Mônica, e estendendo ao senhor e ao doutor, Puncelli, sobre as ligas. Paulo Mussolini, que é sobre as ligas. De repente, quando a gente puder fazer um intercâmbio, quem sabe não faz um projeto de extensão e a gente não leva alguns estudantes
das ligas daqui para se unir com a liga daí e fazer uma prevenção ostensiva nos povoados, e vocês vêm e faz uma prevenção. Com isso existe uma troca de falas e uma troca de aprendizado, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Hoje é 6 de junho, Dia Nacional da Luta contra Queimaduras, e fica esse momento histórico nas nossas vidas, que é a primeira vez que a MASC discute, no dia 6 de junho, sobre a prevenção e sobre queimaduras. Parabéns, meninos. Olha, então eu também queria agradecer muito e parabenizar o Daniel, a Andréia e você, Linda, por essa iniciativa e por essa semente que já está virando uma árvore, né? Como o doutor Antônio falou, e parabenizar também o Estado, né, por essa intenção de fazer um centro de queimados aí, e eu acredito que logo depois dessa pandemia isso vai acontecer, porque realmente é necessário, né? Então, eu acho que vocês têm um papel fundamental, porque com essa iniciativa, vocês podem mostrar até para a Secretaria de Saúde o tanto que é necessário, o tanto que os pacientes de vocês estão indo para outros lugares, né, que não precisam, vocês têm a parte humana aí, né, vocês têm gente que consegue tratar os pacientes aí, só que precisa ter o local, né, o local e o recurso, né, porque não é fácil tratar queimado, como todo mundo sabe. Então, parabéns, eu acredito que com essa força de vocês, que é uma coisa pequena, né? Está começando pequeno, mas logo, logo vai estar muito grande e vocês vão deixar de ser o primeiro estado que tem mais queimado no Brasil, logo, logo, se Deus quiser. Amém, amém. Esse é o objetivo, né, que nós temos, é sair desse primeiro lugar. Não que a gente queira que outros estados o ocupem, né? Não queremos o mal para nenhum, nós queremos aqui diminuir totalmente os índices de queimadura, né? E nós queremos agradecer mais uma vez agradecer a doutora Rosa, doutora Mônica, doutor Moreira, por estarem aqui, por se disponibilizarem, por tanto conhecimento que vocês repassaram aqui, por trazerem a realidade do tratamento do paciente. Não é fácil, é dolorido, literalmente. Não é uma dor apenas no físico, mas também uma dor psicológica, e é preciso enfrentar essa dor, e é possível, né? É o que nós queremos deixar aqui também aos sobreviventes que nos assistem, é que é possível superar essa dor e, para além da dor, ter uma recuperação efetiva, sem perda de mobilidade, né? E voltando realmente a exercer as suas atividades no dia a dia, né? E nós queremos também fazer um agradecimento especial à doutora Francisca Moreira, tia Chica, que esteve nos assistindo essa tarde. Ela recebeu o Daniel durante o tratamento, né, em Goiânia, e a Andrea também. E nós não poderíamos deixar de mencioná-la e de agradecer pelo cuidado dela, por todo o apoio que ela deu para eles enquanto no tratamento e também depois do tratamento, porque ficou amizade, né? Mesmo fora de Goiânia, voltando para o Maranhão, mas a amizade permanece e o nosso carinho também por ela. E queremos agradecer também a todos que assistiram, sobreviventes, profissionais da saúde, alunos também da saúde que nos assistiram, todos que nos acompanharam essa tarde. Muito, muito obrigada por nos acompanharem. Continuem acompanhando as nossas redes sociais. Nós vamos ainda ter outros encontros, né, para falar sobre prevenção, para falar sobre tratamento de queimaduras. O Junho Laranja está só começando, né? Hoje é dia 6, é o Dia Nacional, como a doutora Rosa, a gente já tinha comentado aqui, é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. É um marco, é um dia especial, mas não acaba aqui não, tem muito mais. O mês de junho está só começando, ainda tem um mês inteiro para a gente falar de prevenção, para a gente aprender sobre prevenção e aprender sobre cuidados com queimaduras. E então, quem ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, inscrevam-se. Quem ainda não segue a MASC nas redes sociais, procure a MASC _queimaduras no Facebook e no Instagram.
e acompanhar as nossas postagens. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rosa. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado, doutor Moreira. Obrigado a todo mundo que assistiu. Tem vários comentários aqui do pessoal que estava assistindo. Teve um boa tarde do Equador. Teve gente agradecendo pela live. E muitos comentários mesmo. Por causa do nosso tempo aí, que já levamos bastante tempo, não vou ler. Eu já coloquei alguns na tela enquanto vocês estavam se despedindo. Mas é isso. Sigam a AMASC e aos que moram no Maranhão, venham conhecer, entrem em contato com a gente. A gente precisa de voluntários, a gente precisa, como já foi falado, que a sociedade civil nos ajude, que nós, como sociedade civil, nos organizemos para buscar essa melhoria. Então, muito obrigado a todos e boa tarde, gente. Boa tarde, parabéns, gente. Boa tarde, gente. Muito grato. Boa tarde, um bom restante de domingo para todos. Obrigada, tchau. Acidentes quero evitar para não me queimar. Acidentes quero evitar para não me queimar. Para não me queimar. Vamos todos evitar queimaduras. Não.